Olá, pessoal. Nós estamos começando a nossa segunda temporada do Bora Falar de Branding, conversando hoje com Guta Tomaskin, CEO da Branding Gym, uma agência especializada em branding para startups. Olá, Guta. Primeiro de tudo, obrigado aí pela sua atenção, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, ter essa oportunidade de falar de novo, né? Eu sempre falo que branding meio que é uma grande construção, porque dentro do conceito de branding cabem várias coisas, né? Cabe cultura, cabe ponto de contato, jornada, equity, concorrência, análise, estratégia, design, cabe muita coisa. E é bom também a gente conseguir particularizar, falar, né, ter a oportunidade de falar um pouco das dores e delícias do que é fazer um branding para uma startup. Mas vamos voltar antes de fazer aquela perguntinha tradicional que eu sempre faço, que é, acima de tudo, a gente quer conhecer quem é a Guta, aonde estudou, né, e, acima de tudo, como faz essa condução da Brand Gym. Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui perto de tanta gente né, de nome, de renome nesse mercado, e falar de branding, que é um grande prazer da minha vida. Bom, um pouquinho da minha história. Eu estudei, na verdade, eu fiz escola técnica de design, então eu sabia, assim, mais ou menos onde eu estava me metendo. Fui estudar na UFRJ, que eu queria ser redatora, quando eu fiz vestibular, assim, eu já sabia que existia nessa área de redação, Sim. e eu sempre gostei de escrever. E eu acho que a minha experiência, ela sempre foi muito diversa. Então, por exemplo, na escola, eu tinha que fazer uns estágios, assim, tinha umas horas ali de experiência. Então, eu passei por edição de filme, depois eu fazia cartazes de um museu de exposição. Então, isso me deu uma noção de vídeo, de design gráfico, que eu sou péssima designer, assim, como designer eu sou uma ótima estrategista, mas me dá uma noção porque para eu poder conversar na mesma linguagem, né? E aí uma coisa aconteceu na minha vida que foi muito louco, que eu, quando estava lá na faculdade, eu entrei na faculdade em 2008, e aí em 2008, 8 para 9, acho que fim de 8, eu fui parar, eu queria ser redatora, né? E uma amiga falou assim, por que você não escreve anúncio do Google? Já é uma experiência com texto. Uhum. A Joana Mendes, que hoje é, inclusive, diretora de criação e tal. E ela foi minha madrinha, assim, eu chamava ela de madrinha, porque ela era uma redatora que eu falava, ai, como você faz? Ela falou, tem essa vaga aqui, você não quer escrever para o Google? Aí eu falei, tá bom, qualquer início é um início. E aí uma coisa que, né, essa coisa do encontro dos astros, assim, aconteceu, porque eu fui ser mídia online numa época que não existia mídia online. Então, apesar de eu estar na faculdade, não fazia a menor diferença, porque você não tinha sênior. Não existia gente sênior. Só existia gente júnior. Então, o que aconteceu? Eu fui treinada pelo Google, eu fui treinada pelo Yahoo, eu testei o Bing no Brasil. Depois de pouquinhos meses, eu estava indo super bem, performando bem de ROI e tal, das contas de SM, de Google, e aí eu fui gerir a conta da FINAC, dentro da agência que eu trabalhava, e aí eu tinha um time de 5 pessoas, e eu estava na faculdade. Então, uma coisa que não aconteceria hoje, né? Porque né, foi muito do contexto, tem a sorte, tem a preparação, né, de todas as pessoas da agência, mas enfim. Então, eu era responsável por rede social, inclusive aquele meme de eu vou reclamar muito no Twitter, era eu que geria a conta. Era da minha conta que eles estavam reclamando muito. Enfim, então eu geria rede social, afiliados, parcerias, buscadores, né? Então, por exemplo, Buscapé, comparadores e buscadores. Beleza. E aí, assim, eu sempre gostei super de experiência, né? Para quem estava na faculdade ainda já era uma super experiência. Diversa, horizontal, né? Com várias possibilidades. Pois é, mas eu vi ali que eu não queria ser mídia, eu queria ser redatora, né? Mas o que foi bom? Porque na minha história, eu acho que a branding só existe por causa dessa experiência, por causa de várias experiências. Mas e essa é uma delas. Porque eu aprendi métrica. Então, eu talvez seja a pessoa de branding no Brasil que eu sou mais aficionada de métrica, de KPI. Eu falo, cara, eu estou vendendo um projeto para um cliente meu, esse troço tem que dar retorno para ele.
como que eu vou fazer dar retorno para ele? Então, essa lógica da venda e do diálogo com o time de performance, que eu nem acho que deveria ser um time separado, mas enfim, outro papo, foi uma base muito importante na minha vida, e eu sempre fui a pessoa mais digital dos lugares tradicionais que eu trabalhei. Aí eu fui ser redatora, depois de um ano entendi que eu gostava muito do conceito, depois eu ficava entediada, então que eu deveria ser estrategista, né, planner. Bom, e aí me encontrei em branding, trabalhei bastante tempo em branding, trabalhei em 2 grandes casas de branding, uma grande casa de publicidade, com a ideia de ser a pessoa que traz o olhar de branding, de construção de marca, e trabalhar em publicidade me deu o pace da publicidade. Desculpa, Guta, quais foram as agências? Eu trabalhei na Ana Couto, depois eu trabalhei na Artplan e depois na Tátil, antes de abrir a Branding. Tá, então, desculpa, só para fazer aqui, né? Então, assim, para quem não conhece o nosso canal, está vendo pela primeira vez na Conversa da Guta, a gente tem conversa gravada com a Ana Couto, a gente tem conversa gravada com a Beth Lula, por exemplo, 2 grandes estrategistas, né, de marcas, por exemplo. Então, Beth Lula, principalmente por conta de Rio 2016, um evento global, e Ana Couto por todo o conjunto da carreira. Um abraço para as 2. Vamos lá, Guta. Ótimas conversas, recomendo. Bom, enfim, e aí realmente me especializei, né, e estava trabalhando com aqueles clientes grandes e globais e alguns grandes nacionais, né, a Vale, né, que eu vi que você trabalhou. Enfim, mas o que aconteceu? Eu comecei a entender nesse meio do caminho que não existia um fit com empreendedores, um fit cultural e de entrega. Então, a metodologia, tudo bem, mas uma startup ou uma empresa que está começando, não necessariamente startup no sentido né, tech e dinheiro de venture capital e tal, tem uma necessidade diferente. Então, ela acontece em outros tipos de canal do que uma grande empresa global. Uma empresa que, às vezes, o Instagram vai ser o maior canal, ou é SEO, né? E você vai fazer uma estratégia de conteúdo, ou, enfim, é um site, você vai para a mídia paga. Então, você tem isso e tinha o brand book não encaixava, assim, porque, beleza, você faz aquele brand book, como é que você transforma isso num ad de Facebook? Sabe, assim, não tem espaço para essa construção de mensagem que era feita. E o que eu tenho muito cliente que é traumatizado das grandes agências, porque elas são desenhadas, o design delas é feito para uma grande corp, né? Então, tem uma coisa que tem um choque cultural, assim, e tem uma linguagem que não se fala, é muito difícil. E a Branding, então, surgiu dessa dor que eu via dos empreendedores, de não contratarem branding, porque eles não se viam nesse mercado de branding. Que, assim, eu adoro, eu entendo o valor e eu trabalhei muito tempo nisso e eu não estou falando mal deles, eu só acho que não casa com algum perfil de cliente. Bom, e aí a Branding, então, surge para esse lugar com essa especialidade. E tem tanta parte técnica, né? Assim, eu preciso que a fonte indexe no cache para o site performar melhor, eu preciso entender como que eu vou transformar essas mensagens de marca em performance, porque eles têm que performar em anúncio, e tem contraste de botão na tela, em geral, o logo tem que ser responsivo, porque ele tem que reduzir para um snippet, ou para um app, ou para uma imagem de perfil, e a estratégia de marca não é uma estratégia de diferenciar commodities, é uma estratégia de apresentar para o mercado um produto inovador. Então, tem isso e tem o design da branding por dentro, que ele é feito para andar no pace e na cultura, na flexibilidade, na horizontalidade de uma startup. Então, essa foi a trajetória. Assim, a branding tem um pouquinho mais que 3 anos. A gente começou no Rio e mudou para São Paulo, ainda tem algumas pessoas no Rio, hoje a gente está, na verdade, hoje a gente tem cliente de Belo Horizonte, de Recife, do Paraná, de Goiás, a gente atende o Brasil todo, mas a sede é em São Paulo. A gente já trabalhou com mais de 40 startups, tipo, se você pegar o conceito oficial de startup, e se você pegar empresas começando, esse número sobe para umas 50 e poucas, então eu tenho certeza que a gente é a agência que mais trabalhou com tech no Brasil.
E aí a gente tem algumas parcerias dentro da indústria, alguns fundos de venture capital, alguns hubs de inovação, a gente é mentor do time de branding da Endeavor, por exemplo. Uhum. Então, está em boa companhia, né? Você... com certeza, porque eu acho que o que a gente está fazendo no Brasil é mostrar para os empreendedores que sim, eles podem ter retorno investindo em branding e que quanto antes melhor. E o que eu ouvia há 3 anos atrás era assim, cara, startup não investe em branding, não tem dinheiro para isso. Quando tem, não vai gastar com branding. Né? E a gente está fazendo essa desconstrução de trazer branding para o mercado antes de você ser uma big corp. Né? Então, acho que esse está sendo um pouco o papel da branding. Deixa eu só resgatar 2 coisas, né? Você falou aí de várias coisas interessantes. Uma delas, assim, somos de gerações diferentes, eu e você, e assim, eu sempre fui aficionado por indicadores, né? Por você ter métricas, né? E adoro quando eu ouço de você que você sempre gostou de ter métricas, ter indicadores, né? E acho que cada vez mais o nosso mercado como um todo, assim como todas as demais áreas de conhecimento, são demandadas para ter indicadores e para comprovarem a criação de valor dentro da sua atividade. Então, curto muito isso. Segundo, lembrando uma coisa até que a Ana Couto fala muito, me vem já à cabeça até a forma como ela apresenta, né? Como se fosse um triângulo. Eu, por exemplo, um pouquinho antes toda essa pandemia, eu estava trabalhando, apoiando, né, fazendo palestras e apoiando algumas startups aqui na fábrica de startups que tem no Porto Maravilha. É nosso cliente. Pois é, né? A gente fez a estratégia de marca, o posicionamento dele. Maravilha, tá vendo? O mundo é uma grande vila, todo mundo se conhece, né? E aí, assim, a Ana fala uma coisa que aí eu já vou emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte: imagine os 3 eixos do triângulo. Você tem o plano de negócios e as startups, às vezes, começam a querer, uma vez que recebem capital e tudo, querem ir direto para a estratégia de comunicação. E ela sempre falou que você precisa pensar no 3º eixo, que é a estratégia de branding. Porque senão eu começo pensando que eu quero ser um game e boto um nome lá fictício, sei lá, Thor. Mas aí eu penso perguntar, mas por que Thor? Porque Thor é o nome do meu cachorro e acho que é bacana, sei lá. Né? Mas daqui a pouco pode ser que você não seja uma produtora de game, você seja uma produtora de conteúdo EAD, por exemplo. Então, assim, como é que, já pegando na pergunta, né, assim, quais são as principais dores dos empreendedores que te procuram? É a celeridade do processo? É a essência do processo? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente. Beleza. Quais são as dores de uma startup? É a dor de você crescer muito rápido, né? De você... Depende, tá, das dores, mas assim, às vezes você tem dificuldade de recrutar talento. Para que a gente tem falta de desenvolvedores no Brasil? Tá? Então, um cliente nosso, inclusive, chama Tribe, com Y. Eles formam, tem um modelo super legal de sucesso compartilhado, de formar né, desenvolvedores para o mercado. Então, assim, falta desenvolvedor. Então, a gente está na guerra pelo time de qualidade. Uma startup não tem capital para pagar o que uma multinacional paga, por exemplo. Então, para que alguém vai sair de uma carreira estável para construir uma coisa que você nunca ouviu falar, né? Uma amiga minha uma vez falou, cara, eu estou com dificuldade de explicar para minha avó que eu vou sair da Globo para uma startup. Né? Então, assim, isso exagerando, a gente entende melhor o problema. Então, às vezes é dificuldade de recrutar, às vezes é dificuldade de vender, porque o discurso de venda ele está muito complexo. A gente é muito apaixonado pelo produto quando a gente cria, que a gente fica explicando ou numa profundidade muito grande, ou numa coisa muito rasa, ou na visão do que isso vai ser. Isso aqui muda o mundo. E aí o consumidor fica tipo, mas o que eu compro aqui? Às vezes tem um desafio o time de comunicação, ele está gastando muita energia indo e vindo, e eu acho que a maior dor é o seguinte: eu venho de mídia paga, e nos últimos 10 anos esse mercado se consolidou muito, né? Mas o que aconteceu? A gente está cansado de pagar aluguel. O que acontece com a maioria das startups hoje quando o Google muda um algoritmo?
O que acontece se esse bid fica caro demais? O CAC, ele não para de subir, o custo de aquisição de cliente, ele não para de subir. E assim, beleza viver de aluguel, mas você fica suscetível a um boom de preço, né? Claro. Então, assim, branding é um pouco que construir essa casa. Será que quando eu gasto esse dinheiro, eu consigo que fique algum residual? Para que eu não precise ser sempre o primeiro a chegar na pessoa ou clicar para ela comprar? Será que eu consigo equilibrar essa conta? Será que eu consigo aumentar o referral? Será que eu consigo, né, que os meus clientes me indiquem para os seus amigos? Será que eu consigo que meus clientes me comprem mais ou por mais tempo? E o trabalho de branding, ele ajuda mais nessa métrica de lifetime value, né, do quanto que você ganha com cada cliente, e de disseminação e crescimento orgânico. Ele te ajuda no CAC, no custo de aquisição, para o seu discurso ficar mais prático, mas eu estou vendo que as startups, elas estão entendendo que elas não querem ficar reféns dessa mídia. Então, eu acho que é mais aqui a dor das startups do que, enfim, do que da empresa tradicional, que é uma coisa de alinhamento. Mas você entende que, falando a grosso modo, falando no conjunto da obra, você entende que esses empreendedores têm a sensibilidade, pelo menos, para o branding, ou eles precisam ser conquistados conceitualmente para o branding? O trabalho da Brand Gym está sendo conquistar, né? Então, eu já não escuto mais que eu sou maluca. É engraçado porque, assim, alguns empreendedores realmente são, né? Até porque tem essa história vangloriada de, mas se todo mundo está falando que você é louca, é porque está certo. Não, não é, porque tem um monte de maluco que dá errado, né? Assim, será que eu sou uma dessas ou será que eu realmente estou vendo algo que ninguém vê? Mas, enfim, então, eu já não escuto mais, já não é mais loucura, né? Mas, assim, outro dia eu estava falando com um investidor anjo, atrelado a uma grande universidade, não vou entrar em mais detalhes, mas ele marcou uma reunião comigo e, assim, eu fiquei, acho que 25 minutos ouvindo como que era um absurdo a gente existir, porque a gente estava desviando o dinheiro das startups para branding, quando startup não tem que se preocupar com a aparência, tem que se preocupar com o produto. E aí eu argumentei assim, mas depois ele ficou uns 5 minutos falando, eu falei, desculpa, eu tenho uma outra reunião. Eu fugi, mas assim, ainda tem esse pensamento conservador no mercado. Quando eu converso, tem alguns clientes nossos que têm investidores gringos. Quando eu converso com um VC, com Venture Capital americano, eles me briefam de branding muito bem. Você vê que eles têm o hábito de pensar marca lá. Aqui, o mercado, a gente ainda está construindo, né? A gente ainda tem as vantagens do mercado, ainda está no início, em vários setores, né, do Brasil, porque você consegue entrar um pouco sem precisar explicar muito quem você é, porque algumas dores ainda dói muito. Então, só de você ter o produto já vai, mas existe também essa ideia de que eu fiz um produto excelente, pronto, eu posso sentar aqui porque ele vai se vender. Não vai, né? Acho que assim. Então, o que eu vejo? Empreendedores mais experientes, eles sabem. Os investidores, eles sabem da importância do branding. Por isso que a gente é tão próximo assim, dos investidores. Alguns empreendedores muito novinhos também. Mas você vê aquela pessoa ali que trabalhou com pouca experiência profissional e já começou a empreender, essa pessoa normalmente vai achar que tem que construir produto. Mas a gente abriu uma comunidade de branding para startups, que não tinha fórum no Brasil. Que faz um brand manager de uma startup? Não tem. Eu sei o que faz um diretor de marketing de uma grande empresa, né? Então, assim, a gente abriu fórum, a gente faz eventos a cada 15 dias, a gente faz conteúdo, porque como é diferente fazer branding para startup, empresa tradicional, a gente está tendo um papel de educar o mercado. Então, a gente está naquele meio do caminho. Tem gente que entende, tem gente que não entende. E aí, só o nosso minuto de merchandising, qual é o nome da comunidade para quem quiser procurar? É só ir no site da brandgym.com.br/comunidade, ou no menu você clica em comunidade, e aí você cai lá e se inscreve. Beleza. Pandemia foi um desafio para as startups? E de que modo bateu para esse coletivo de iniciativas que você ajuda a construir marca? Qual foi as principais dores? Eu escrevi um texto no início da pandemia que
Para mim, a pandemia foi meio um livro do Saramago, assim. O que aconteceu foi que um dia, do nada, ninguém mais pode vender seu produto. Então, você tinha um monte de empresas que depende das pessoas estarem circulando na rua, se encontrando, né, de cerveja, varejo e tal, que, de repente, você não tem mais produto. Então, assim, foi o exercício máximo do branding, porque você só tem a sua marca. O que você faz quando você não pode mais falar com o seu consumidor? Tipo, porque ele está fragilizado, porque, tipo, travou, né? Então, assim, eu mapeei 4 reações, tá? A primeira é, cara, não tem nada que eu possa fazer no sentido de produto. Tipo, a minha operação ou se reinventa, e alguns se reinventaram, ou eu consigo aqui comunicar, construir comunidade. Então, por exemplo, tem uma startup que não é minha cliente, mas que, enfim, a gente tem contato próximo, que é a Além, que vende mala. E quem vende mala quando ninguém está viajando? E aí eles fortaleceram as redes sociais e construíram uma mega comunidade. Então, você teve essa saída, vou aproveitar para construir marca. Você tem a saída de eu consigo mudar o meu produto, né? Entra álcool gel, e você tem a alternativa. Eu já tinha um produto que pode ser reempacotado. Então, por exemplo, Magalu fez uma jogada genial de fazer o Magazine Você. Magalu não é nosso cliente agora, foi lá atrás já. No rebranding, a gente atuou em alguns pedaços dele. Eles reempacotaram o Magazine Você, que era tipo uma filiação, você vende e você ganha comissão, de uma forma para caber mais no contexto de hoje, está todo mundo sem dinheiro. E você tem as pessoas que eram uma aspirina e viraram um Tamiflu. Assim, aquele app de meditação. Né? Assim, então, você tem coisas que, peraí, isso agora ficou essencial para a vida. O Zoom sofreu um pouco disso, né? Porque eles... Está entre as 100 maiores marcas do mundo, por exemplo, né? Ganharam tanto acesso que eles não tinham... Começou a quebrar, né? A segurança e tal, porque eles não eram feitos para o mundo inteiro. Está entrando no Zoom. Né? Então, o que eu vi nos meus clientes? A maioria se reinventou muito rápido. Então, alguns congelaram, tipo, no primeiro mês, tipo, o que vai acontecer, o que eu faço? Mas a maioria foi, tipo, beleza, eu consigo pivotar meu produto desse jeito, o meu business desse jeito, e se reinventaram, porque eu acho que as empresas de inovação e de tecnologia têm essa habilidade de metamorfose, né? Então, eu vi muito reposicionamento no Covid. Acho que foi Entendi. uma parte. Ok. Experiência do usuário durante toda a jornada, né? Como é que quando você já pensa na jornada como um todo? Ela acontece também à medida em que esta startup avança? Ou você já faz a jornada ideal e já cria todos os milestones? E como é que você faz? Como é que você pensa nisso? Eu acho que essa coisa mais de template, tipo, vou pensar a jornada, é uma coisa de grande empresa. Numa startup, tipo... O caminho pode ser para cá ou para lá, né? Não está certo ainda, né? Vai descobrindo, né? Você cria a jornada mínima e vai entrando. Então, é muito difícil uma empresa nascer sabendo esse desenho. Mas o que acontece muito nos nossos clientes na branding? Não existe uma área de branding. A área de branding é coisa de empresa grande, né? Então, às vezes tem um brand manager, que eu acho ótimo, mas a gente lida muito, eu falo que a gente faz branding para engenheiro, para economista, né? A maioria das pessoas que trabalham com a gente, do outro lado da mesa, não são técnicos de marketing. E branding, numa startup, você não tem um budget de publicidade. Então, quando você tem um budget de publicidade, ou de comunicação, ou mesmo de branding, você tem um time que fica lá pensando a ação que vai fazer, né? Quando você não tem isso, branding está na empresa inteira. Quem faz a percepção da marca de uma startup? O atendimento ao cliente. A pessoa que está lá na rede social. A pessoa que está desenhando o produto. Então, o nosso trabalho, ele não é no sentido de mapear a jornada como uma entrega, mas a gente entra muito no coração
das empresas com quem a gente trabalha e a gente faz questão de treinar eles, assim, de ir passando conhecimento de branding ao longo do processo, de sempre que der para trabalhar junto e tomar decisão junto, a gente toma, tipo, com várias áreas, e de garantir que isso vai implementando. Então, é comum a gente, por exemplo, um rebranding que a gente fez em 2017 para 2018, foi a gente transformou o Hotel Urbano em Urbi. Foi um dos primeiros clientes da Branding. Eu falo que eles são praticamente nossos investidores antes. E a gente refez a home deles, junto com eles, obviamente, mas assim, sentava lá, e isso aqui de marca, e depois a gente fez as artes do produto inteiro, do site todo, né? E a gente ficou observando a conversão home-carrinho. A gente pensou como é que ia mudar o conteúdo do e-mail marketing para aumentar as taxas de abertura, como é que a gente aumentava o engajamento de influenciadores que vinham procurar a marca para trabalhar junto. Então, a gente pensava várias coisas, não exatamente do tipo, eu vou desenhar a jornada, Entendi. Mas, assim, a gente estava na jornada toda, e eu acho que isso é o que garante a eficiência. Assim, os nossos clientes, eles só conseguem ter tanto sucesso porque a gente não se vê como um fornecedor do time de comunicação. Bacana, bacana. Você falou aí que falam às vezes, né, da louca, não tem nada de louca, você é um profissional muito competente, não tem nada de louca, não. Isso é uma rotulagem que não cabe em você, esquece isso. A gente vive, e aí eu estou falando também do meu lado professor, mas também do meu lado de consultoria, a gente vive alguns, às vezes, modismos no mercado. Agora todo mundo vai falar de Golden Circle, então todo mundo fala de Golden Circle. Agora todo mundo vai ver Emily in Paris, aí todo mundo vê Emily in Paris como se aquilo fosse trazer todos os insights do mundo. Entendo, né? Mas assim, a gente vive às vezes modismo. Existe um falso dilema que é o branding pensado para uma empresa raiz e o branding pensado para uma empresa digital. Eu, por ter mais idade, já vi esse dilema com outra roupagem, que era marketing de produto, marketing de serviço. E absolutamente nunca existiu essa guerra. Só na cabeça de alguns, porque no final das contas, no final do dia, é marketing, é branding. E eu falo isso para os alunos, mas sempre tem aquele que assim, não, mas tem diferença. Gente, na minha cabeça, eu queria estudar de você, né, que é nata nisso, né, que é por toda a tua história que você contou, você tem um olhar digital muito aguçado. Para mim, assim, branding é branding, desde o Acker, do Keller e quem quer que seja. Você tem uma grande caixa de ferramenta, uma parte conceitual não se modifica, independente. Você tem uma outra parte da caixa de ferramenta que aí sim, eu vou usar mais isso, menos isso. Eu vou mais para o caminho da usabilidade do app do que nisso, do que pensar no ponto físico. Como é que é para você? Faz sentido o que eu falei? Ou você tem uma visão diferente, até por termos idades e experiências diferentes? Não, faz total, acho perfeito. Eu acho que a gente teve uma área de marketing digital, ou nas agências você tinha a área do digital, o digital. É proibido falar o digital, não existe a porra de digital, sabe? Pode falar palavrão? Né? Pode. Não tem essa porra de digital. Enfim, então, o que acontece? Era uma habilidade muito diferente. Eu acho que as pessoas começaram a separar porque o sujeito que fazia digital não sabia fazer o tradicional e vice-versa, né? Mas assim, eu até também já escrevi sobre isso. O que é a compra online hoje? Isso é muito louco de pensar assim. Qual foi a minha última compra online? Eu, ontem, pedi rápido. Eu baixei o app, eu pedi de um restaurante físico que veio um motoboy numa moto e deixou aqui na minha casa, eu desci e peguei a comida. Em São Paulo a gente tem que descer para pegar a comida. É físico ou não é físico? É digital ou não é? Porque a transação foi realizada no app. Quando eu chamo um Uber... É verdade. Pago no app, no meio da rua vem um carro, no meio da rua eu entro nele e eu pago pelo app, né? Qual é a diferença de eu fazer isso ou eu no supermercado pagar com o Pay da Apple e passar ali? Amazon Go. Meu celular para maquininha, eu nem sei se é digital ou se não é digital. Então, assim, quando você olha, isso é um exagero, mas quando a gente olha a jornada de compra
do consumidor, a gente não é digital. Tipo, eu e você, a gente se conhece no digital, porque a gente fala por LinkedIn e por Zoom. É ridículo quando a gente pensa assim, né? Então, por que a gente dividiria a nossa marca em digital e físico, né? Então, assim, a pessoa entra na loja de roupa e ela mostra no site um negócio que ela viu no Instagram e não tem no estoque dessa loja, a pessoa vai olhar no estoque da outra, eu pago nessa loja e chega na minha casa. Tipo, não existe, eu não consigo separar mais o que é digital, né? Com a pandemia, eu escaneio o QR Code do meu celular e abro o menu do restaurante. Tá bom, até aí pode ser físico, mas se o menu eu pedir ali virou uma compra digital, sabe assim? É verdade. Então, nossa, que complexidade, né? Então é tão louco da gente pensar que pessoa de marketing digital, tipo, o que faz essa pessoa que não faz a outra pessoa? Então, acho que você sempre tem particularidades, né? Claro que, por exemplo, a gente atende muita fintech e empresa de mercado financeiro. É diferente. É diferente de você fazer, sei lá, uma empresa de educação, mas não deixa de ser branding, sabe? E da mesma forma que marketing não deixa de ser marketing. Então, eu acho que você tem um pouquinho de flexibilidade, né, para ir se adaptando ao cenário, ao mercado, ao consumo, à plataforma. Tem, mas eu acho que a teoria, assim, é muito similar. Entendi. Guta, vamos falar agora sobre um tema que eu estava esperando para falar sobre isso, né? Que foi o que fez a ponte para a gente se conhecer, né? Você é colaboradora do Exame, né? Então, assim, eu curto o que você escreve, as suas reflexões, tanto essa sobre indicadores de branding, como sobre o que a gente vai falar, que é Disney Plus, por exemplo, né? E foi esse artigo que me encantou, né? No momento que você disse assim, mas aí eu fiquei pensando como é que dentro da sala de reunião as correntes diferentes, né, criam um portal só para os heróis da Marvel, da Star Wars, criam um portal só para as heroínas, né, não sei o quê, Mulana, né? Ou eu faço tudo junto e que nome que eu dou? Né? Podia ser Dreams, podia ser Adventures, podia ser várias coisas. E, às vezes, o simples, né, o Disney Plus, né? Então, assim, primeiro, nossa, que artigo bem fluido, simples e fluido, né? De novo, de louca não tem nada, de louca não tem nada. Como é que... Fala um pouquinho pra gente dessa sua percepção de Disney Plus. Legal. O que me encanta desse case da Disney, eu sou fã da Disney como branding. Eu acho que é um case a se estudar. Então, assim, até estudante, né? Eu sei que tem muito estudante que assiste. Sim. Cara, mergulha na Disney, entende o que eles fazem, lê o livro do Bob Iger, que explica um pouco das decisões. Eles são, assim, excelentes em branding. É uma marca, não é funcional, ela é uma marca de experiência e que a cada ano, eu falo isso, né? Ele amplia o conceito da experiência. Então, se eu for hoje e se eu for ano que vem, essa experiência é ampliada, né? Seja indo num parque ou seja digital, né? Eles ampliam cada vez mais essa experiência com a marca. Pois é, eles têm a jornada, né? Que a gente estava falando mais cedo. Então, você vê um filme e aí você consome no parque, e aí você, sei lá, compra um McDonald's e vem o brinquedinho. Então, assim, das franquias, eles fazem muito bem eles constroem marca muito bem, porque cada filme é uma nova marca, um personagem é uma nova marca, enfim, e eles vão fazendo isso super bem. Mas o que o Disney Plus me pega, assim, porque é uma empresa de 102 anos, eu acho, enfim, cento e muitos anos, Centenária. Deu a volta na Netflix. Né? Assim, o mercado de streaming tinha um monopólio. Beleza, a Amazon chegou, né, capitalizada, chegou assim, com dinheiro para construir, e a Disney olhou para isso, uma empresa centenária, e falou, eu preciso de uma plataforma direct to consumer, porque a forma de consumir está mudando. Eu não posso ser distribuído por terceiros. Eles até têm alguns canais, mas a distribuição deles maior era por terceiros, tanto que eles têm um monte de contrato com a Netflix, que eles estão esperando acabar para poder puxar o conteúdo para o Disney Plus.
Então, assim, a inteligência de fazer esse movimento, assim, primeiro, eu acho genial. E aí, beleza, mas podia ser um fiasco, né? Então, quais são os riscos? O produto podia quebrar. Imagina você entra lá, é uma bosta. A Disney é perfeito, né? Assim, tem um amigo meu que falou, gente, eu não teria medo de ir para a Disney no meio, quando a Flórida era foco da pandemia, porque a Disney não vai me pegar corona. Eu tenho certeza que, né? Então, assim, essa marca que tem um asset de 100 anos da experiência perfeita, tem livro sobre a experiência Disney, poderia criar uma plataforma que você clica e o negócio não abre. Né? Assim, que ele te indica um filme que não tem nada a ver com você. Que poderia ser ruim o produto, tecnicamente. E ia acabar com a marca Disney, se isso acontecesse. Né? Eles poderiam setorizar. Então, será que... Porque a Disney mudou a estratégia de branding dela. Ela nunca se apresentou como uma casa pra gente. Nunca. Uhum. Ela não atrelava a Marvel e a Star Wars, a Disney ou a Pixar. A Disney e a Pixar eram as únicas que atrelavam. As outras não atrelavam. Porque super-herói, agressivo, fala palavrão, nananã, e na Disney é esse mundo mágico perfeito. E aí, pela primeira vez, eu acho que, assim, para fazer frente à Netflix, né, eu preciso da minha melhor arma, né, então, assim, usar a marca Disney é ousado, não segmentar em vários é ousado do ponto de vista de branding, mas se você olha de consumo, quantas plataformas você vai assinar? Você não vai assinar 4. Você já entra com uma musculatura, né? Porque senão, como você falou, ia ter que fatiar. Tem que assinar essa. Exato. Ainda não é o nosso momento no Brasil, assim, de você assinar várias plataformas. Ainda não é, nós não chegamos nesse momento nos Estados Unidos. Em grandes corporações, né, da minha experiência prévia, eu vejo que esses movimentos muito delicados, eles causam medo. Então, fica ali o time de marketing, não, mas Marvel e Disney, não, mas a marca Disney. Então, você tem muita gente com medo, assim, você precisa de uma cultura de ousadia para você falar, não, peraí, eu vou pegar a minha melhor marca, centenária, a marca que tem mais valor desse grupo, e eu vou botar, e eu vou atrelar ela, vou aparecer como corporação, e vou bancar. E não é nem Disney Magic, sei lá o quê, é Disney Plus. Disney Plus é Disney. É Disney. É claro. Com um pouquinho a mais, é quase descritivo o Plus. Só não é Disney Streaming, porque, sei lá, vai que um dia não é mais streaming. Então, eu também acho que foi inteligente da parte deles. Porque se eles quiserem fazer uma coisa ao vivo, sei lá, não sei. Tudo cabe. Cabe no Plus. Então, o Plus não amarra, mas ele é basicamente descritivo. Já tinha SPN Plus, então, tipo, já é usado para esse tipo de produto. Então, eles deram o nome Disney e botaram todo Nat Geo embaixo do Disney. Tipo, então, assim, é um movimento que parece simples, tipo, é óbvio, Disney Plus, era ESPN Plus, Disney Plus. Não, assim, tenho certeza que foi muito pensado e assim, tem essa genialidade no simples que você falou. E ela entra muito agressiva no Brasil no sentido de canais de distribuição, né? Então você vê a Globo falando sobre Disney Plus, você vê vários parceiros falando sobre Disney Plus, e, por exemplo, você vê até um banco, o Bradesco, falando sobre Disney Plus. Né? Então ela já entra com uma musculatura, uma capilaridade, né, de chegar em você muito forte. E aí, pegando um outro pensamento, Guta, e de novo, né, o Bora Falar de Branding te ajuda nisso, você conversa com várias pessoas. Eu estava conversando com o Eduardo Tracanella, que é o diretor de marketing institucional do Itaú, né, também sobre essa questão de digital, físico, não sei o quê. E aí ele falou uma coisa que é verdade, assim, como tudo tem junto e misturado, né, não adianta, assim, eu tenho uma experiência no digital com Netflix e quando eu tenho uma experiência digital com Itaú, eu quero uma experiência similar. E aí eu estou falando isso porque, assim, eu como consumidor, né, Netflix me guia tanto, criou tanto o meu conceito do que é o streaming, que, por exemplo, eu tenho o Amazon, mas eu não consigo transacionar, pensar da mesma forma, porque o meu pensamento do streaming ficou gravado com o Netflix. Não acontece isso? A Netflix educou o mercado global, né? Porque quando eles surgiram, existia um monte de Flixes. Eles não foram o primeiro, nem o único, né? Eles só conseguiram... Escalabilidade. A Amazon tem uma
eu vou falar péssimo, eu vou ser julgada por isso. O produto da Amazon não é tão bom quanto Olha, o produto. ela não falou péssimo, tá? Ela só pensou aqui no negócio, mas ela não falou péssimo, tá? O Vamos lá. produto da Amazon, se você olhar a usabilidade dele mesmo, ele é pior que o da Netflix, né? Então, tipo, eles estão evoluindo, você vê que provavelmente eles têm um roadmap de produto Não, que e tem anda muito rápido. dinheiro para colocar, né? Tanto de título para É, comprar como de pólvora para sim. gastar. Mas, assim, esse ano ainda, a legenda, você tinha que meio que sair do filme para colocar a legenda. Você não podia botar no filme. Ou, por exemplo, você parava de assistir, voltava e ele não gravava onde você estava. Ou quando você entra, a primeira sugestão não é o que você estava assistindo ontem. É outra coisa. E eles deixam ali em primeiro lugar coisas que você acabou de assistir, que você não quer ver de novo. Então, assim, tem uns problemas de produto que eu não sou especialista, sei lá, Não, eles são melhores claro, que eu, de claro. produto. Não faria melhor. Mas eles têm um excelente algoritmo de recomendação, que é que a Amazon é excelente disso, né? Então, realmente, assim, a Netflix tem aquele problema que eu não sei como eles vão endereçar, que você passa horas e desiste, vai ler um livro. Né? Então, assim, aquela coisa de, eu passei mais tempo escolhendo, que é até meme, eles brincam com isso, mas isso é um problema de produto. Como é que eles têm o maior catálogo dos streamings e você não consegue achar um troço que você queira? E a Amazon, ela é muito boa nisso. Você vê a recomendação, você fala, caceta. Tipo, eles pegam todas as dimensões de você, aquela coisa mais leve, idiota que você quer ver, ao mesmo tempo uma coisa mais, Sim. sabe? Tipo, então, eles são muito bons nisso e eles jogam muito dinheiro em produção. Né, eles têm altas produções, assim, eles gastam, acho que eu vi esse gráfico, o dobro do que a HBO, sei lá, é absurdo. Então, assim, eles são uma empresa hipercapitalizada e as apostas deles são de te pegar no conteúdo e na recorrência, mas realmente o produto não é tão bom. E aí eu acho que cada um vai ter que ir lutando com o que você tem de força. A Disney não tem nenhuma força, por enquanto, além da marca, né? O que ela tem de força? Só a Pouco. marca, só a marca. Um pouco do conteúdo, né? Eles têm a experiência centenária em conteúdo, mas eles não sabem falar direto com o consumidor, eles não são essa empresa que interage com Sim. as pessoas. Então, eles foram numa estratégia que eles sabem fazer muito bem, né? De terceiros. Eu dou aula num curso que não é do Brasil, é de Nova York, eu sou teaching assistant, né? Não sou professora. Mas, enfim, eu estava estudando o case da Disney com alunos, e tinha gente do mundo todo, tinha Guatemala, tinha Austrália, tinha Canadá, Estados Unidos, enfim. E aí alguém falou assim, na verdade eu não pago Disney. E aí outra pessoa falou, eu também não. E aí a pessoa de Londres, eu também não. E aí eu falei, peraí, alguém aqui paga Disney? Não. Ou seja, no mundo todo eles eles têm essa força global de desenrolar via terceiros, né? Então eles desenrolaram via telefonia, banco, qualquer canal de distribuição que dá para eles o tempo de, sei lá, 6 meses, que você não está ali chateado de ter pouco conteúdo do produto, talvez está ruim, porque você está ganhando o preço muito bom ou grátis. E aí dá tempo deles alcançarem, porque eles Entendi. precisam aprender com a gente, usando o produto. Né? Entendi. Enfim. Não Qual sei, é a de fora é a minha análise. Né? Qual é a instituição, Guta? É o Section 4 do Prof. G, do Professor Galloway, do Scott Galloway. Ele é um Mas de professor onde da é? NYU. Desculpa, de onde é? Ele é um professor da NYU, que dá uma Tá. aula. Entendi. Em inglês, né? Então, Não, tranquilo. Guta, estamos caminhando aí para o final e estou adorando a conversa, adorando mesmo. também. Gratíssima surpresa conhecer você. Dentro deste mundo midiático, com 300 termos, tecnologias e coisa aparecendo todo dia, quais são as grandes recomendações que você daria para um profissional de branding? De início, que está começando? Ou eu estou fazendo um MBA, ou eu vou assumir, estou me preparando para assumir uma posição dentro da minha organização, e talvez seja uma organização, mentalmente, a gente talvez precise pensar numa organização mais tradicional e menos startup. Mas quais são os grandes direcionadores de conhecimento que você julga que são relevantes? Cara, acho que minha maior dica vai estudar negócio. Acho que foi isso que mudou assim minha chave, porque branding não é estético. As pessoas querem colocar a gente nessa caixinha, faz ali um desenho para o tio, né? E
E não é. E a gente tem muito a contribuir com o negócio, né? Então, assim, eu até tenho contato com alguns investidores, tanto de bolsa quanto de startups, e eu dou um pouco essa posição de para onde o consumo está indo. Como que esse mercado se organiza? Que é uma visão que eles não são treinados para ter, e que a gente é. Então, a gente consegue ver um nicho de mercado, a gente consegue dialogar com as pessoas, a gente tem empatia, a gente entende como o consumidor vê aquilo. Isso está construído dentro da gente, pela nossa formação. Agora, se você não consegue sentar na mesa e falar sobre como isso traz resultado, você vai ser a pessoa que está ali fazendo um desenho bonito. E você não agrega. E aí será somente uma expressão visual. Ele não tem alma, não tem objetivo, não tem... Ou comunicação como todo, não necessariamente visual, né? Mas pensa assim, pensa essa discussão da Disney, né, que a gente estava falando. Assim, é uma discussão de negócio. Como é que a gente empacota esse produto? Quanto vai custar? Como é que distribui? Tudo isso impacta a marca. Né? Mas se a pessoa de branding não sabe de negócio, ela não senta nessa mesa. Então, acho que, assim, estudar case, eu sou aficionada de estudar case. Eu fico lendo livro, estudando case. Eu sou meio nerd também, então, enfim. Mas, assim, eu fico escutando podcast sobre como que as empresas estão fazendo. Quando você entende o mundo dos negócios e você tem o conhecimento de branding que você tem, que você estudou isso, de consumidor, de marketing, você vira uma pessoa muito diferenciada, uma pessoa que mexe com o ponteiro. Eu estou aqui pulando de alegria por dentro, né? Porque eu sempre falo isso, assim, para mim, branding, acima de tudo, eu poderia dizer que é uma junção de várias disciplinas, né? Antropologia, comportamento do consumidor, mas eu acho que, assim, estratégia e design, né? Quando os dois, lembra do ET tocando? Eu acho que é quando os dois se unem, acima de tudo, estratégia com design, né? O que tem de melhor nesse pensamento, mas, acima de tudo, um pensamento estratégico, um pensamento que porque, como você falou, se não é assim, vamos dizer, os grandes, os fodões decidiram e agora chama uma pessoa lá de branding, executa isso pra gente, não é. É pelo contrário, é estar na sala, é ter voz ativa e é construir junto e indicar as alternativas dentro de um grande mapa estratégico, né? Eu acho que, na verdade, eu vou refrasear. Então, acho que se você é estrategista, vai estudar negócio. Se você é sênior, vai estudar negócio. Se você é criativo, vai estudar estratégia. A gente evita, que eu acho que é o primeiro passo, né? A gente evita ter freelas na branding, porque a gente tem essa cultura muito forte de estratégia. A empresa tem muito a cara do founder, né? E como eu sou estrategista, então, assim, a gente vê quando a gente pega um designer de fora da branding, quando a pessoa acaba de chegar, que ela faz uma coisa linda e a gente fala, como que isso tem a ver com o problema do cliente? Com o objetivo de negócio do cliente? Mas é porque tem a ver, porque esse segmento é assim, assado. Tá, então volta lá. Então, a gente tem um processo de educação do nosso time, de, tipo, legal que você é um ótimo criativo, não perde isso em você, mas começa a olhar para cá. E com os estrategistas, a gente vai puxando para negócio. Então, eu acho que é assim que branding vai mudar de função dentro das empresas. Ok. Pessoal, tivemos aí a oportunidade de conversar com a Guta Tomasquim, a CEO da Brand Gin. Esse vídeo e todos os demais, né? Vânia Carvalho, Viviane Mansi, Elisa Prado, Ana Couto, Beth Lula, Eduardo Tomia, Igor Lopes, Eduardo Tracanella, todo mundo, Rodolfo Araújo, todos estão lá no nosso canal, no Bora Falar de Branding. Guta, um grande abraço, prazer em te conhecer. Muito obrigado por toda essa sua atenção e por todo esse por todo esse frescor do seu pensamento. Eu amei, adorei a conversa, sempre bom falar de branding e o canal aqui é maravilhoso, então foi um super prazer. Grande abraço, tá, Guta? Tchau, tchau.